Salve aí, galerinha do outro lado da tela! Então, a evolução tá errada? Não exatamente. Normalmente o conceito de evolução que se aprende na escola, ou que algumas pessoas veem na internet, ou que você normalmente assimila do que é evolução é que tá errado. E a gente vai ver com mais detalhes durante esse vídeo. Então vamos lá. Não tem pressa não. Ela floresce na observação. Então, gente, olha só. A questão de evolução é um conceito simples. É um fenômeno natural que acontece. Simplesmente, que a gente chama, associa, né, de especiação, né, que você tem ao longo do tempo, uma espécie virando outra, né, ou um acúmulo de modificações genéticas, né, com o tempo, um conjunto de características genéticas de uma população, de uma espécie, vai se alterando no tempo. Com isso daí, a gente tem o surgimento de uma nova espécie. Aquele conjunto genético que a gente tinha, que definia aquela espécie, já é outra espécie. Olha que da hora. A gente teve uma evolução, que é basicamente isso daí. E muita gente confunde, né, com vários outros termos, outras situações que não tem nada a ver com a evolução. O primeiro ponto é, por exemplo, as teorias. Não, evolução não existe porque é uma teoria. É a teoria da evolução lá do Darwin, que tinha o Lamarck também que estava errado, e depois veio o Darwin, que não sei o que lá, e o Darwin também estava errado, que tinha o neodarwinismo. Gente, vamos lá. A questão da evolução é um fenômeno natural. A questão da teoria é como acontece. Aí vem Darwin, vem o Lamarck, vem o neodarwinismo, e todos esses processos diferenciados. O primeiro vídeo que eu fiz sobre evolução, eu fiz uma correlação com relação à chuva. Que é o quê? O que é a chuva? Chuva é água caindo do céu. Aí o pessoal fala, a chuva é quando a água evapora e depois ela condensa e cai em forma de água. Não, isso daí é como funciona a chuva. A chuva é simplesmente água caindo do céu. Agora, qual é o funcionamento da chuva? É a chuva, que a água que condensa, né, tem a evaporação no nosso suor também, evapotranspiração, vários outros fenômenos que levam a água até a alta atmosfera e vai caindo, depois precipitando, né? Essa coisa linda e maravilhosa que é a chuva. A evolução, o pessoal confunde muito esse conceito também. Que pega, peraí, evolução é aquele negócio da seleção natural, evolução não sei o que lá, mas o que? Tem os adaptados, tem os não adaptados. Não, evolução é uma espécie gerando outra ao longo da espécie, ao longo do tempo. A teoria é como a evolução acontece, como a gente explica esse processo evolutivo, como uma espécie virou outra, como esse acúmulo genético deu uma população, virou outra população com outra genética diferente, com outra espécie e definição nova. Por definição nova, no caso, né? Pela modificação dos genes. Isso é teoria, que o Lamarck tentou explicar, o Darwin atualmente é o mais aceito hoje em dia. O neodarwinismo, no caso, é quando a gente tem a situação lá da genética entrando no processo, né? Que aí explica melhor todo o processo, né? Da variabilidade dos indivíduos que tem na população, que a gente coloca a genética. Por isso que eu disse, conjunto gênico, outro conjunto gênico, aí é outra espécie. Por definição. Beleza? Nesse conceito também entra a situação de cronoespécie, que é a questão do quão um conjunto gênico está próximo do outro, né? Então, no meio desse termo, a gente chama, no meio desse processo, a gente chama de cronoespécie. Perfeito? Então, teoria. Teoria é isso. Teoria não é porque a evolução está sendo justificada ainda, né? Ela já existe, já foi comprovada a partir de várias evidências evolutivas, que na verdade não tentam provar a questão da teoria, e sim justifica já esse fenômeno natural que é observado. A gente tem a embriologia mostrando, a gente tem os fósseis, né, que são os registros fósseis aí, no caso, né, tem até vídeo no canal sobre fóssil, mostrando fossilização, o que é, como é que é esse processo. Se quiser ver, comenta aí embaixo que eu mando o link na hora. O áudio tá um pouquinho antigo, se vocês verem o vídeo e não gostarem, comenta lá no vídeo de lá que eu refaço o vídeo e vai ser da hora, beleza? A gente tem essa situação das evidências que mostram, né? A gente tem estudos genéticos também mostrando o gene de tal ponto a tal outro ponto, né? E a gente tem essas situações aí. Então,
provas são mais do que suficientes já. É um fenômeno natural comprovado a questão da evolução. Como eu falei, que está em ramo de teoria, né, que ainda não é uma lei. A gente tem essa situação dos processos, como o mecanismo de como a evolução acontece. Beleza? Show de bola. Comparando novamente com a chuva, a gente tem o fenômeno natural. A gente vê a chuva caindo. A evolução. A gente tem evidências mostrando, né, a evolução acontecendo. O problema é como esse mecanismo acontece. A questão da evapotranspiração, evaporação, subindo, isso daí você não vê, né? Teve que fazer estudo para poder conseguir enxergar isso daí. É a mesma coisa da evolução. A gente ainda está em processo de estudo, de comprovação do método específico, né? Que aí vem a seleção natural, variabilidade genética, né? Como a seleção natural acontece, beleza? Tem até um vídeo no canal falando sobre gradalismo e saltacionismo, né? Que são dois métodos também de como é que a evolução acontece, se ela acontece de forma gradual ou se ela tem saltos. Comenta aí embaixo que eu coloco o link também desse vídeo. Eu explico com mais detalhes essa situação de saltacionismo e gradalismo. Como é que é essa evolução, né? Se é em salto ou se é gradual. Show de bola. Comenta aí que eu coloco lá e vai ser bacana para você assistir também. Outros equívocos mais comuns são a questão de dizer que o homem veio do macaco. Não, a gente teve um ancestral primata em comum com os outros primatas que existem hoje em dia, que não tem só macaco, tem chimpanzé, tem vários outros animais que vêm do ramo primata, que seria um ancestral anterior, né? Seria a metodologia da explicação da formação da espécie humana, que em si, teoricamente também, se tiver errado, não desmente a evolução, porque a evolução é o processo. Aí é uma tentativa de explicar da onde aquela espécie veio, que também vem um outro ponto, que é a questão das teorias que utilizam a evolução como arcabouço. Muita gente confunde, até no primeiro ano primeiro ano de trabalho aqui no Rio de Janeiro, tinha uma professora comentando comigo, não, pô, tem que falar de origem da vida. Mas na verdade, no currículo que tava lá, era só para falar sobre evolução. Então eu falava o que é evolução, eu falava os mecanismos. Teorias correlatas que utilizam a evolução como arcabouço não tava lá descrito, né? Mas como ela era mais antiga, qualquer coisa ela ia reclamar com a coordenadora lá. Abração, Rosimar. Então, muitos desses processos, o pessoal confunde, por isso que eu disse, tem gente da própria formação que acaba confundindo. Não tô julgando a pessoa, mas provavelmente é alguma coisa na época da faculdade dela que ela não teve essa situação tão bem clara e estudada também e descrita para ela. Beleza? Por exemplo, a origem da vida. A origem da vida não é evolução. Ela usa o processo evolutivo para se justificar, para explicar, tinha um coacervado e pelos processos evolutivos foram surgindo todas as outras espécies. Se essa teoria estiver errada, que está em época de hipótese ainda, nem foi para a parte de teoria, ela... que é tal hipótese de Oparin, né? Que justifica essa situação. Ela, na verdade, a hipótese de Oparin está justificando a questão da atmosfera primitiva, mostrando lá os gases, as situações, né, que podem ter formado o coacervado. Mas, de modo geral, são teorias que estão correlacionadas à evolução, mas não são a evolução. Elas usam a evolução como um processo de explicação, né? Justificam a sua teoria com a questão desse fenômeno natural chamado evolução. Olha que interessante. E a gente também tem confusões em alguns outros termos aí que usam a evolução no meio do processo, só que não são evolução. Por exemplo, você já ouviu falar de darwinismo social? Não tem nada a ver com Darwin. Eles só usam o termo evolução, envolvem ali no meio, jogam um arcabouço ali, não tem nada. Outras situações aí também do pessoal de humanas, né? Que usa essa situação também, que usam, jogam pra lá, pra cá, usa o termo evolução. E tem nada a ver com essa situação aí. Show de bola? Então, se você vê alguma coisa na área de humanas tentando justificar alguma coisa com evolução, cara, é evolução. Evolução existe. Se a teoria dela tá errada ou não, se algum outro processo cair por terra, por alguma revisão, alguma coisa que acontecer, ela não é evolução. Beleza? São situações diferentes. Outro erro muito comum é dizer que evolução tem um caminho, ela segue um objetivo. Não, evolução não tem relação com objetivo nenhum.
ela depende muito do ambiente, né? E a Terra está sempre em constante mudança. No momento atual, a gente está num processo de aquecimento global. É um processo natural. A gente, ser humano, né, que está acelerando o processo, mas o processo naturalmente acontece, né? A gente tem períodos que a Terra esquenta, tem períodos que a Terra resfria. Nesse momento a gente está aquecendo, a gente tem uma concentração de CO2 maior. Show? E uma solução para isso daí, para evitar isso daí, ainda cagar mais ainda a situação, seria criar o e-combustível, né? Que já existe, está em fase de desenvolvimento, que a gente teria captação de CO2 da atmosfera para a produção de combustível. Isso reduziria, né, a concentração de CO2, reduziria a velocidade que está acontecendo, né? Ia tirar um pouquinho a aceleração que a gente está jogando aí para a atmosfera de ter muito CO2 no ar, aumentando a temperatura global. Fora outros processos que a gente também faz, né? Que é os asfalto, constrói prédio, tudo isso daí evita, né, circulação de ar, também aumenta a temperatura, é brabo, é complicado, entendeu? Não é só questão de CO2, não. É por isso que essa questão da gente captar o CO2 para criar combustível, né, o CO2 atmosférico, para criar combustível ia dar uma desacelerada, não ia resolver o problema. Porque afinal não é um problema, é algo natural. O problema é a gente que está criando, que é acelerando, jogando aí, queimando combustível fóssil, queimando os trem tudo aí, asfaltando tudo, criando prédio para tudo que é lá. Beleza? Então a gente tem essa situação de outras áreas de ciências, né? Ciências humanas aí. Ciência matemática eu não costumo entrar nesse processo, não. Exceto o Malthus lá, né? Que tava desenvolvendo uns trem aí que também acabou se provando errado e jogando um pouquinho de evolução no meio do processo. Então, a gente tem essa situação. Show de bola? Não confunda alho com bugalho. Outra confusão que o pessoal faz, né, mas na área da seleção natural, né, que já está dentro de uma metodologia, de um modo, né, de explicar a evolução, do procedimento de como a evolução acontece, que foi desenvolvida por Darwin, a seleção natural. O pessoal confunde lá a situação, a evolução é sobrevivente do mais forte, quando na verdade não, é do mais adaptado, ou seja, aquele que reproduz mais, né, ele pode ser mais fraco ou mais forte. Show? Até fiz um vídeo sobre seleção natural, fiz uma correlação com o Catra, né? O Catra é o ser humano mais evoluído. O cara deixou descendente a rodo, pô. Já muito filho. Quer dizer, ele não existe mais, né? Faleceu, infelizmente, mas os filhos dele devem estar tudo vivos ainda. Só não sei por que não estão cantando funk, né? Porque geneticamente, teoricamente, teria correlação, mas de modo geral, o cara teve filho pacas. Seria o supremo aí da espécie humana, né? Outra coisa que o pessoal confunde muito, né? Que na taxonomia humana a gente não tem divisão em raça. A gente só tem uma espécie única sem divisão em raças diferentes. Beleza? Pessoal da humana aí. Pô, pessoal da humana, dá uma estudadazinha melhor em biologia aí, pô. Tô brincando, mas de modo geral tem muitas essas confusões. Beleza? Então, de modo geral, evolução é um processo natural, um fenômeno natural. Metodologia, ou seja, o método, né, que são as teorias que o pessoal tenta justificar, na verdade explicam como a evolução acontece. Como ela acontece a gente ainda está estudando. E alguns erros mais comuns quando o pessoal associa a evolução a outros estudos que usam a evolução como arcabouço. Beleza? Se vocês quiserem mais detalhes sobre isso daí, comenta aí embaixo. Também pode ajudar o canal comprando um e-book que está no link da descrição. Um e-bookzinho pequeno, simplesinho, mas ele amarra todas essas ideias que eu falei nesse vídeo de forma bem interessante. Se você estiver acessando do computador, ele ainda tem uns linkzinhos que você clica, ele já vai para a página explicando aquele método, né? Aquela situação ali, cada probleminha, o erro tal, a situação do que é a teoria ali, justificando, explicando, de forma escrita. Tem gente que aprende mais lendo, né? Então, pode ser mais interessante do que só ver esse vídeo. E também é uma boa complementação, né? Pra deixar alguns tópicos aí mais claro, tá bom? Tá um precinho bem camarada lá. E também a situação que pode dividir em até 4 vezes sem juros ainda, hein? Ó que legal, precinho pequeno e ainda 4 vezes sem juros. Ou seja, 4 meses aí por menos de 5 ou 10 reais. Eu não lembro agora direitinho quanto é que ficou
a partição, mas de modo geral ficou sem juros, tá bem bacaninha, tá bem chuchuzinho, tranquilinho. E vocês ainda vão ajudar o canal a crescer, porque vai entrar uma graninha aí, a gente pode investir em mais coisa, mais equipamento, mais frequência de vídeo, né? Porque aí, tendo um retorno por aqui, eu preciso trabalhar menos fora do canal. Então, daria pra me dedicar um pouquinho mais, mas de modo geral, só clicar aí no link da Hotmart, comprar o e-book aí, dar uma forcinha pro canal. Beleza? No mais, a gente se vê no próximo vídeo.